Durante anos eu fiz tudo o que falavam pra eu fazer certo. Eu acordava cedo, trabalhava o mês inteiro, recebia meu salário e mesmo assim, todo final do mês o dinheiro tinha sumido. E o pior, eu nem sabia pra onde ele tinha ido. Se você tá sentindo isso agora, onde você tá trabalhando muito e também tem a impressão de que nunca sai do lugar, você não tá sozinho. Hoje, pra você ter uma ideia, de 8 a cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. É um número recorde. E nesse vídeo eu vou te entregar cada um deles do jeito que eu apliquei, começando do zero. E aqui eu gosto de ser muito sincero com você, porque não tem nenhuma promessa milagrosa e sem aquela ideia de fique rico em 30 dias. Você vai aprender como que eu parei de ver o meu dinheiro evaporar, como que eu comecei a guardar grana ganhando pouco, como eu saí das dívidas que me prendiam e como que eu transformei sonho distante em meta de verdade. E o quinto hábito é o mais importante de todos. Por quê? Porque é ele que segura todos os outros de pé. E é justamente isso que quase ninguém te conta. E esse eu vou deixar aqui pro final. E se eu fosse você, eu pegaria um papel e uma caneta, porque esse vídeo aqui não é só teoria, é pra você aplicar tudo que eu vou te ensinar. Salve, salve quebrada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, muito prazer, sou o Murilo Duarte, mais conhecido aí como Favelado Investidor. E bom, começando aqui pelo primeiro hábito, tá, que eu vou estar te contando, que é uma coisa que eu mesmo vivi. Por quê? Teve uma época que eu jurava que não dava pra guardar dinheiro. Ah, Murilo, como assim? Eu pensava que o meu problema naquela época era que eu ganhava muito pouco. Até que um dia eu resolvi anotar tudo que eu gastava, tudo mesmo, centavo por centavo durante uma semana. E quando eu fui ver, eu levei um susto. Por quê? Porque eu tava torrando quase R$400 só em delivery, iFood, lanche, tudo que era relacionado à comida. E dinheiro esse que acabava sumindo sem que eu nem percebesse. E foi aí que caiu a ficha. Por quê? Porque eu não tava no vermelho só porque eu ganhava pouco, não. Eu tava no vermelho porque eu não fazia ideia para onde o meu dinheiro tava indo. E esse é o primeiro hábito que eu quero que você tenha. Que é o quê? Saber para onde o seu dinheiro vai e gastar menos do que você ganha. Eu sei que parece muito óbvio eu falar isso, e de fato é, mas olha só esse dado que assusta. Cerca de 1 a cada 3 brasileiros gastou mais do que ganhou nos últimos 6 meses. Ou seja, muita gente não tá no vermelho porque ganha pouco. Tá no vermelho porque não faz ideia para onde o dinheiro tá indo. Eu era exatamente assim. Até que eu fiz uma coisa muito simples que virou meu jogo. Toda sexta-feira à noite, quando eu chegava ali do trabalho, eu pegava, né, e podia ser às vezes uma planilha, um caderno, bloco de notas dentro do celular, tanto faz. Eu fazia um raio-x da minha vida financeira. Quanto que entrou, para onde foi, o que que eu ainda tinha que pagar. E toda semana, sem falta, eu comecei a fazer isso. Porque pensa comigo. É tipo um exame de sangue. Você só consegue tratar aquilo que o exame vai te mostrar. Se você nunca fez o exame, você tá vivendo no escuro, achando que tá tudo bem, até que, infelizmente, o problema começa a estourar. E com o dinheiro é igual. Você não consegue cortar um gasto que você não tá enxergando ele. E quando eu comecei a enxergar, a verdade apareceu. Eu tava gastando demais e saindo todo final de semana. E aí eu fiz outra coisa muito simples. Em vez de eu sair os 4 finais de semana, eu passei a sair apenas 2. Eu cortei pela metade. E não é que eu parei de viver, não. Tá, eu continuei curtindo minha vida, só que dentro daquilo que cabia no meu bolso. E no final do mês, acabou sobrando dinheiro pela primeira vez. Não é à toa que quem consegue poupar no Brasil faz exatamente isso. Acaba cortando o supérfluo e controla as despesas. Então não é mágica, é apenas um raio-x que você tem que fazer toda semana. Então, a sua meta dessa semana, e já deixo claro aqui que eu vou tirar uma meta fácil, né? Aliás, para cada hábito, tão fácil que você vai ter vergonha de não cumprir ela. Que é o quê? Você tem que anotar todo o gasto que você vai fazer aí durante os próximos 7 dias. É só anotar. Você não precisa cortar nada, pelo menos por enquanto. Você só tem que enxergar o que você está gastando. E eu te garanto que no 7º dia você vai descobrir pelo menos um gasto que vai te deixar de queixo caído. Então, aqui é só para você se organizar no começo. Porque não adianta sobrar e esse dinheiro acabar escorrendo pelos seus dedos. E é aqui que a gente vai entrar no segundo hábito. O segundo hábito, eu tenho que falar aqui pra você que eu descobri ele na marra, vamos dizer assim. Por quê? Durante muito tempo, eu fazia que nem todo mundo. Eu recebia, pagava as minhas contas, gastava e guardava caso alguma coisa sobrasse. Só que é justamente isso. Tinha um grande problema. Nunca sobrava.
Nunca, em hipótese alguma. E aí, eu percebi uma coisa que acabou virando meu jogo. Se eu ficasse esperando sobrar, ia ficar esperando pelo resto da minha vida. Então eu comecei a fazer diferente. Assim que o dinheiro caía na minha conta, eu separava uma parte antes de qualquer coisa. E foi aí que eu finalmente comecei a guardar dinheiro. E esse daqui é o hábito, tá? É bem simples. É guardar primeiro, antes de você gastar. E os números acabam mostrando esse drama. Que é o quê? Hoje, 1 a cada 3 brasileiros também não tem nenhuma reserva para alguma emergência. E entre os que têm alguma reserva, quase metade gastaria tudo em até 6 meses. Ou seja, boa parte do país está com o pneu furado. Por quê? Se a pessoa tem alguma consulta de emergência ou acaba ocorrendo uma demissão, ela vai entrar no vermelho. Agora, pensa na reserva como se fosse um cinto de segurança do seu carro. Você não usa o cinto todo dia esperando bater. Você usa porque no dia que o imprevisto vier, e uma hora ele vem, é ele que te segura. Quem não tem reserva, quando bate um imprevisto, corre para o cartão de crédito ou para o cheque especial. E aí cai direto na armadilha do próximo hábito. O pulo do gato é esse. Assim que cai o seu salário, separa uma parte antes de qualquer coisa. Nem que seja pouco, 50, 100 reais. Por enquanto aqui a ideia é você separar esse dinheiro. Trata isso como uma conta. A conta mais importante do mês, que é a conta do seu futuro. E a grande pergunta aqui é, beleza Murilo, mas onde eu vou guardar? Bom, por enquanto aqui a ideia, e que é o mais importante, é você separar esse dinheiro. Então você pode estar guardando aí uma conta à parte mesmo que você não mexe. Quando o hábito pegar, você dá o próximo passo, que é o quê? Hoje existem opções de renda fixa simples e seguras que rendem mais do que a poupança e você saca rápido quando precisar. Ainda mais quando a gente fala com o nosso juros hoje, né, que está bem alto. Para você ter uma ideia, a taxa Selic está em 14,5% ao ano. É aqui que o seu dinheiro separado está trabalhando para você. E agora vamos falar aqui sobre a sua meta. No próximo dinheiro que entrar na sua conta, você vai separar qualquer valor, seja 20, 30, 50 reais, não importa. E aí você vai mandar para um lugar que você não mexe no seu dia a dia. Então, o valor aqui, como eu já falei, não importa muito. O que importa é justamente você criar o hábito de começar a pagar a você mesmo em primeiro lugar. Bom, beleza, recapitulando aqui, você já enxerga o seu dinheiro. Agora ele já está guardado. O que você precisa fazer agora é estancar o ralo por onde a grana some mais rápido. E agora que nós vamos entrar no hábito número 3. E falando sobre esse hábito, eu preciso te dar uma régua mais simples para você nunca mais errar. Antes de você comprar parcelado, faça a seguinte pergunta. Isso daqui vai colocar dinheiro no meu bolso ou só vai tirar? Porque pensa comigo em relação no seu dia a dia. Às vezes parcelar um tênis de uma marca que você não precisa, ou até mesmo trocar de celular sem necessidade, só porque saiu um modelo novo, e até mesmo, vamos ser bem sinceros aqui, você financiar uma moto mais cara do que o seu bolso aguenta, tudo isso só tira dinheiro do seu bolso, através de parcelas, de juros, e ainda, essa coisa que você acabou de comprar perde valor no minuto que você terminou de fazer essa compra. Então, no final das contas, você só está trabalhando para elas. Agora, vamos pensar do outro lado da moeda. Imagina que você pega um crédito para você começar um trabalho que vai te gerar renda. Ou até mesmo para uma ferramenta que paga a própria conta. Isso, de fato, constrói. Por quê? Porque no final das contas, coloca dinheiro de volta no seu bolso. Porque dívida boa, e é muito importante falar isso, né? Porque às vezes a gente pensa que toda dívida é ruim. Não. Dívida boa, de fato, ali te constrói um patrimônio ou te gera mais renda. Já a dívida ruim, ela faz ao contrário. Ela te consome. Então, o meu maior conselho para você é fuja da dívida ruim. E só para você ter uma ideia, hoje no Brasil, a gente está num momento muito crítico, muito delicado, que é o quê? 81,6% das famílias estão endividadas. E esse é o maior nível da história que a gente já viu na economia brasileira. E sabe qual que é a dívida número 1? Óbvio, o cartão de crédito. Presente em quase 85% das famílias que estão endividadas. E aqui que mora o perigo de verdade, o rotativo do cartão de crédito, que é quando você paga só o mínimo ali da fatura e você acaba sendo cobrado mais de 400% de juros ao ano. Lembra do que eu acabei de falar? Que a nossa taxa Selic está em 14%, que é onde você vai ter uma rentabilidade. Em contrapartida, se caso você pague o mínimo do cartão de crédito, você vai pagar 400% de juros no rotativo.
Então, deixa eu traduzir aqui para você entender melhor. Imagina uma dívida de R$ 100 no rotativo. Se você não pagar ela, ela vai virar R$ 500 em um ano. É uma bola de neve descendo a ladeira. Começa pequena e quando você vê, ela acabou te atropelando. E agora, deixa eu te dar aqui uma régua muito mais simples que você nunca mais vai errar nisso. Antes de você comprar, você também tem que se fazer mais uma pergunta. Essa coisa vai colocar mais dinheiro no meu bolso ou vai tirar? Porque, vamos lá, agora trazendo o exemplo aqui de um carro, que todo mundo vai entender. Se você compra um carro e coloca ele ali para rodar no aplicativo, ele vai colocar dinheiro no seu bolso. Ou seja, ele virou um ativo. Ele está trabalhando a seu favor. Agora, se você financia um carro, caro ainda por cima, só para você ficar passeando ou para você estacionar na frente de casa, no final das contas, ele só vai tirar parcela de você, seguro, gasolina, IPVA, fora manutenção, entre outros gastos. Então, nesse exemplo aqui, ele virou um passivo. No final das contas, você está trabalhando para ele. Porque lembra do que eu acabei de falar? A dívida boa é aquela que constrói. Então, por exemplo, você financia uma casa, né? Você vai pagar ali um financiamento, um crédito, só que você coloca para alugar. Então, isso daqui vai te gerar renda. Ou até mesmo dentro de um negócio, né? Quantas pessoas, quantos brasileiros não pegaram aí um empréstimo ou até mesmo utilizou o cartão de crédito para montar o próprio negócio? Isso é diferente. Agora, quando nós falamos aqui da dívida ruim, é ela que te consome para comprar coisa que vai perder valor e muitas vezes você nem precisava disso. Então, mais uma vez, fuja disso. E aí, eu vou deixar aqui mais uma meta para você. Você pegar a sua última fatura do seu cartão de crédito e marcar apenas um gasto que foi por impulso. E não te trouxe retorno nenhum. É só você pegar a fatura e identificar. E reconhecer justamente o padrão, que é o primeiro passo para você quebrar ele. Porque quando você enxerga que você fez uma compra ali por impulso, você começa a ficar muito mais esperto em relação às coisas que você vai consumir depois. E é muito importante você controlar isso. Porque depois que você controla, você guarda, você foge da dívida ruim. Só que, diante disso tudo, você tem que ter um propósito. Porque se você não tiver, você vai desanimar no meio do caminho. E aqui que entra o grande porquê, o grande propósito, que é no quarto hábito. O quarto hábito é o que dá sentido para todos os outros. Eu falo isso por experiência própria, tá? Porque teve um tempo que eu guardava dinheiro sem saber por quê. Sem ter um sonho, um propósito de fato. E adivinha? Sempre aparecia um motivo para gastar esse dinheiro. Porque guardar por guardar é chato. Não para em pé. Tudo mudou quando eu botei de fato um objetivo na frente. Sonho não precisa ser grande para valer. Pode ser, às vezes, você trocar o seu celular sem você cair umas parcelas de 12, 24 vezes. Você fazer um curso, montar sua primeira reserva, sair das dívidas. E lá na frente, sim, você ter sua casa própria, o seu carro, fazer a viagem dos sonhos. O grande ponto aqui é, quando você tem um objetivo claro, perto ou longe, não importa, fica muito mais fácil você dizer não por impulso que vai acontecer no seu dia a dia. Porque você sabe que você está construindo algo para usufruir no amanhã, para você vivenciar, experimentar e conquistar no seu futuro. E aqui, quando a gente fala sobre isso, no Brasil especificamente, a gente tem um grande abismo. Dezenas de milhões de pessoas sequer pensam no futuro financeiro. Não porque elas não sonham, porque a gente sabe que todo mundo sonha, mas porque ninguém ensinou que sonho sem plano é só desejo. Sonho com plano acaba virando meta. E meta com um certo prazo vira realidade. Pensa num barco no meio de um mar sem leme. Por mais que você reme forte, sem direção, você só roda em círculo e acaba cansando. E nessa analogia aqui, o objetivo é o leme. É ele que transforma o esforço em avanço. E falando aqui em transformar sonho em realização através de planejamento, esse vídeo aqui tem um parceiro que acredita exatamente nisso, a Telecena. Com certeza você conhece a Telecena. Ela é do grupo Silvio Santos, está há mais de 30 anos na vida do brasileiro e já distribuiu mais de R$ 1 bilhão em prêmios pelo país. Hoje ela está nas versões física e digital, com sorteios todo domingo no programa Silvio Santos no SBT. E o que me fez topar essa parceria foi a mensagem que a Telecena carrega, a de que a realização dos sonhos começa com planejamento. Que casa própria, carro, viagem, independência financeira ficam muito mais perto de quem se organiza e dá pequenos passos no dia a dia.
E é exatamente isso o que eu prego aqui no canal. Inclusive, depois de 1 ano, já dá para você resgatar 50% do valor pago e corrigido. E isso daqui é uma forma de seguir com o sonho vivo e ainda continuar participando. Mas olha, eu vou ser muito sincero com você, assim como eu sempre sou. A Telecena entra como mais uma oportunidade, mais uma chance de realizar um sonho. O que constrói o seu futuro de verdade todo santo dia é a disciplina e os hábitos que a gente está falando nesse vídeo aqui inteiro. Porque uma coisa não substitui a outra. Planejamento e sonho, eles no final das contas acabam andando juntos. E diante disso, eu já deixo aqui a sua meta do hábito número 4. Que é o quê? Escrever no papel um sonho seu com prazo e valor. Não é, Murilo, eu quero juntar dinheiro. Não, não é isso. Na verdade, é de outra maneira, que é o quê? Eu quero juntar X reais até tal data para tal coisa. Seja específico, porque aquilo que tem nome e prazo, a sua mente começa a perseguir. E agora, chegou nele, o tão sonhado 5º hábito, que é aquele que eu falei justamente aqui no começo desse vídeo, que é o que segura todos esses outros hábitos de pé. E novamente, sendo muito sincero com você, esse 5º hábito foi o mais difícil para mim, porque ele não é sobre dinheiro especificamente, ele é sobre comportamento. E a maior verdade é essa. Enriquecer é muito mais comportamento do que matemática. Você pode saber todas as coisas do mundo, mas sem constância não adianta. Porque o segredo não está em você fazer muito em apenas um único dia. Está em você fazer pouco a pouco, mas que você está fazendo todo santo dia sem parar. Pensa numa gota d'água, tá? Caindo ali numa pedra. Uma gota não faz nada, mas a mesma gota pingando no mesmo lugar todo dia, por anos, ela fura a pedra. Então aqui a gente vê que não foi a força de uma única gota, foi a constância de todas elas. Seus hábitos financeiros são iguais. R$50 guardados hoje, às vezes não parece nada, mas R$50 por mês, com constância ao longo dos anos, furam qualquer pedra e te ajudam a chegar em qualquer objetivo. Eu vou ser muito sincero, vai ter dia que você não vai querer gastar todo o seu dinheiro, vai querer furar a planilha, vai deixar pra semana que vem. E eu tenho esses dias também, tá? Sendo muito sincero com você. A grande diferença de que quem chega lá é uma só. Fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não tá afim de fazer. E aqui eu quero que você entenda que não tem drama e também a gente não fica esperando motivação perfeita de acordar bem, não, nada disso. Aqui a gente tem que ser constante, porque a constância sempre vence a intensidade, a todo momento. Por isso, esse é o hábito que segura todos os outros, desde você organizar, guardar, fugir da dívida, ter meta. Nada disso funciona uma vez só. Funciona quando você repete isso, você tem constante focando a médio e longo prazo. No final das contas, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser disciplinado e constante. E já deixando aqui uma meta final, eu quero que você escolha um dos 4 hábitos anteriores e se compromete a fazer por 30 dias seguidos. O mais fácil para você, porque depois de 30 dias, ele para de ser esforço e ele começa a fazer parte da sua identidade. Ele vira quem você é. Então, recapitulando aqui os 5 hábitos que mudaram a minha vida. 1. Saber para onde vai o seu dinheiro e gastar menos do que ganha. 2. Guardar primeiro antes de gastar. 3. Fugir das dívidas ruins. 4. Transformar sonho em meta com prazo. Isso daqui é muito importante. E 5. O que segura tudo, que é a constância. E eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não nasci sabendo nada disso. Eu vim da quebrada, vim da favela, comecei do absoluto zero e eu errei muito durante a minha jornada. E se eu conseguir, eu acredito que você também consegue. Não tem nada de especial em mim. O que tem é um hábito repetido todo dia. E isso está ao alcance de qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo, inclusive você. E ó, esse vídeo faz parte de uma série que eu estou montando junto com a Telecena para te falar de dinheiro de um jeito simples, do jeito que dá para você aplicar na vida real. E se faz sentido para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ficar de olho nos próximos, porque a ideia aqui é construir isso daqui como se fosse um passo a passo, só que juntos. E lembrando que qualquer dúvida ou sugestão é só você mandar aqui nos comentários que eu e o meu time vamos te ajudar. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!